Olá, sejam todos bem-vindos. Enriqueta Kudiquilo é o meu nome e este é o Poderosamente Cast, um programa que nasceu com o objetivo de levar até si testemunhos, histórias de superação, para que todos possamos ser edificados e transformados por meio de experiências impactantes. E hoje, de uma forma assim bem especial, por ser o nosso primeiro episódio, nós temos a honra e o prazer de trazer Pastor Lubrano Vicente. Graça e paz, Pastor. Graça e paz. Muito obrigada por ter aceito nosso convite, obrigada pela sua disponibilidade. Cremos que vai ser um momento de bênção, de muito aprendizado. Antes de começarmos o nosso programa, gostaria, por favor, que o pastor nos conduzisse a uma oração. Perfeito. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por esse espaço. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos agradecer pelo dom da vida. Agradecer, ó Deus, pela graça que o Senhor nos concede de podermos estar reunidos e falarmos de assuntos concernentes ao Teu reino, que com certeza virão a contribuir positivamente. Quero também entregar a todos aqueles que poderão ouvir esse programa para que seja um tempo proveitoso e que saiamos todos edificados e o Teu nome seja glorificado. Nos submetemos, ó Deus, a Tua sabedoria, a Tua graça, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pastor, creio que, assim como eu, as pessoas que nos estão a acompanhar anseiam por aprender consigo e por conhecer um pouquinho mais sobre o pastor. Então, diga-nos, pastor, como foi o processo da sua conversão? Nasceu, cresceu em um lar cristão ou ouve falar e conhece Jesus apenas em idade adulta? Mais uma vez, parabenizar a ideia do programa e toda a equipa que trabalha em prol desta maravilhosa ideia. Precisamos de espaços do género e meu profundo desejo é que esse espaço marque presença e faça mais e mais em favor não só da classe cristã, mas de todos que de uma forma geral poderão estar conectados a esse programa e os ajude de alguma forma aí nas suas vidas. Falar da minha conversão, se formos a falar do trajeto, tem um tempo longo, já desde a pequena infância que eu faço parte de uma família, não é? De pai e mãe católica. Meu pai teve outras experiências além da experiência católica. Meu pai chegou a participar, foi seminarista, pertenceu também a um externato adventista, foi estudante durante muito tempo do adventismo. E no lado da minha mãe, é uma senhora muito dedicada à Igreja Católica, uma senhora muito devota, uma mulher de fé, e que desde muito pequena tinha a preocupação de colocar os filhos no caminho do Senhor e levar os filhos à igreja. Então eu tive uma introdução de Cristo e Deus na pequena infância por intermédio da minha mãe. Então, crer em Deus e ter Deus na minha vida, apesar de ter havido períodos da minha vida em que eu afastei-me, cheguei a questionar a fé, cheguei a questionar a existência de Deus, né, por razões diferentes, né, mas nunca foi uma dificuldade muito grande reconhecer Deus, porque desde pequeno me foi introduzido princípios básicos como Deus existe, o temor de Deus, não é? A importância de considerarmos Deus e as coisas de Deus. Então, eu posso dizer que na minha infância eu já fui introduzido ao Senhor e ao Evangelho na Igreja Católica. Eu cresci aqui no bairro Alvalade, em Luanda, e nós frequentávamos a Igreja da Sagrada Família, conhecida igreja aí no Macluz, e foi aí onde eu tive esse contacto. Embora depois a minha mãe parou de frequentar a Sagrada Família e passou a frequentar um outro lugar, que é a Igreja de Santo Antônio, fica ali no Kifangondo, quem vai para Funda. E foi para lá porque o batismo lá era mais rápido, né? Mas ainda assim tivemos que passar por uma catequese, fazer o batismo na altura e a primeira comunhão também. Então frequentamos aquela igreja durante um tempo, mas depois voltamos para a Sagrada Família, onde era também a casa-mãe, a igreja que de facto introduziu-nos no cristianismo e na palavra. Por isso é que, apesar de ter muitos anos distante da Igreja Católica, provavelmente mais de 25 anos, ou 25 anos aproximadamente, eu tenho muita gratidão por aquilo que eles fizeram por mim na minha pequena infância. Eu, depois da Sagrada Família, frequentei a Capela das Madres, quem vai a Tia Maianga, o Antônio Barroso, e durante muito tempo aí fiquei fazendo a catequese e colaborando de uma forma geral com eles. Eu amava a vida da igreja, e eu tinha o desejo de um dia poder vir a ser padre. Quando eu era criança, o
desejo era muito forte de ser padre. Ao crescer, eu desejei mesmo ser seminarista, ir para o seminário, que não era novo, na minha família tem casos, irmãos da minha mãe que chegaram a ir, mas não prosperou. Mas o que é certo é que eu tive esse desejo, só que o desejo depois desaparece quando eu percebi que um padre, por exemplo, não pode ter uma esposa e não pode ter filhos. Certo. Então, quando eu percebi que um padre não pode ter filho, não pode casar, eu perdi o interesse em seguir o caminho do clero, né, do sacerdócio, dentro da Igreja Católica. Mas quem me conheceu sabia que eu tinha o desejo de seguir o caminho da palavra, o caminho do sacerdócio. Já naquela altura eu tinha isso. Embora, claro, como qualquer outra criança, brincava, fazia outras coisas, desenvolvia outras atividades que pudessem, de facto, dar a entender que podia seguir um outro rumo. Mas tinha esse desejo, tinha essa semente no coração. Entretanto, isso representa o meu primeiro contacto, de facto, com Deus, minhas primeiras experiências. Então, questionado e em busca da verdade, sempre fui muito estudioso, sempre procurei conhecer, saber das coisas. Eu aprendi a ler antes de entrar na escola, e a minha leitura antes de entrar na escola já era jornal, então não ficava... Quando eu era criança, brincava muito pouco com as crianças da minha idade. E eu sempre fui interessado por conhecimento, por leitura, por sabedoria, por cultura geral. E quem me conhece, quem conhece a minha infância, sabe disso, conhece essa história. Isso faz com que a busca pelo conhecimento e o estudo seja constante. Então houve uma altura que as perguntas que eu fazia dentro da Igreja Católica que eu pertencia já não eram respondidas. Então eu fui à procura de outras respostas. Aí fui tendo outras experiências com outras confissões religiosas. E imediatamente a seguir, que me apareceu, foi adventista, por acaso. E eu fui à Igreja Adventista com o zelo, né, de guardar o sábado no nível, por exemplo, de não fazer prova e arriscar-se a perder mesmo uma disciplina, nesse caso reprovar por não fazer prova ao sábado. Okay. E ao nível, por exemplo, de reunir os colegas adventistas do Instituto, não é, que eu pertencia, para que pudéssemos ter o direito de não fazer a prova ao sábado e para que isso fosse respeitado. E esse direito que nós tínhamos, não é, de consciência, ser respeitado, de não fazermos a prova ao sábado para fazermos num outro dia. Okay. E consegui, na altura, consegui. Então... E, pastor, como chega ao cargo pastoral? O pastor acabou de dizer que... mais uns anos. Que já pensava em ser padre, e daí vem a questão se, após a sua conversão, é algo que já desejava ser, ou ao longo do tempo foi um chamado que foi sido descoberto. Bem, teria que passar alguns anos depois, eu vou procurar resumir. Depois da experiência que tive na Adventista, eu saí daqui de Angola, vou para Portugal, para ir ter com meus pais, não é? Meus pais já estavam lá. Não quis ir para Portugal. Se dependesse de mim, eu nunca sairia daqui para morar para lado nenhum. Sou muito grato a Deus por essa terra. Eu penso que Angola é um país maravilhoso. Eu costumo dizer que nós nascemos numa maravilhosa nação. Amém. Essa terra é linda, de pessoas lindas. Não estou a falar aqui nem de Estado, nem de governo. Não estou a falar da nação. Angola, a nação, a terra, é uma terra maravilhosa. Eu sou muito grato a Deus por ter nascido aqui e tenho um amor muito grande por essa terra. E Deus tem me ensinado a amá-la. É uma terra que é muito mal amada, mas Deus tem me ensinado a amar essa terra. E eu saio e vou para Portugal, não quis, foi um pouco a revelia, né? 16, 17 anos. Lá, posto em Portugal, sim, tive uma outra experiência, mas dessa vez com as Testemunhas de Jeová. Nesse caso, estudei com as Testemunhas de Jeová, frequentei a congregação, cheguei até a altura de tomar a decisão sobre o batismo, mas depois, como tinha perguntas que eu também tinha feito durante o estudo que não estavam bem respondidas, questões como o aniversário, questões como o sangue, que até eles explicaram da maneira que eles explicam, né? Mas sim, eu não estava a encontrar uma lógica nisso, com todo o respeito que tenho para aqueles que são testemunhas de Jeová, não me satisfez na altura. Então eu disse, bem, vou continuar à procura de respostas. Então eu saio na altura, depois de Portugal, vou para a Espanha, e na Espanha me reencontro com alguém que era adventista e tenho um pequeno retorno ao adventismo, mas também com as minhas reticências, porque também já não estava a ver o sábado no nível daquilo que o sábado estava a ser comunicado e transmitido. Então decidi, depois tenho um afastamento da fé. No meu retorno, nesse caso a Portugal, é que tive uma experiência mais forte, agora sim evangélica, e eu posso dizer que essa experiência, a minha experiência evangélica mais marcante foi, nesse caso, na Igreja Maná. Aí sim tive a minha experiência mais marcante. Isso foi em 2004. E quais foram os maiores desafios que já enfrentou até hoje na jornada ou no ministério pastoral?
Visto que são muitos anos de estrada já. Mas ainda antes de entrar no Ministério Pastoral, eu preciso falar Sim. do fator determinante para que eu tomasse a decisão de servir. Certo. Vamos lá, tive a experiência de conversão em Igreja Maná, depois tenho um retorno a Angola anos depois, estava distante de Deus, tenho um retorno a Angola em final de 2008, início de 2009, não me recordo muito bem a data, mas por volta dessa altura, e quando eu venho na altura de 2009, a Igreja Maná em Angola fechou. Sim. Estava fechada. E eu disse, para querer congregar numa igreja, mas se a Igreja Maná está aqui, eu gostaria de ir. Então estavam fechados. Então eu vou para a Assembleia de Deus Pentecostal, né? Que tem parecentes, né? Semelhanças com a Igreja Maná. Então ali sim eu tive essa experiência de desejar servir a Deus como um dia eu desejei lá atrás, na qualidade de padre. Mas é uma experiência muito profunda. Eu lembro-me que a parceira que eu tinha na altura, que não é a que está comigo, ela frequentava a Iurde, e nós chegámos a ir para a Iurde. Eu frequentei a Iurde do Maculusso, não é? Fiquei ali 1 ano e tal, quase 2 anos. Mas também havia também perguntas que também não estavam respondidas. Eu até nem sei se todas as minhas perguntas estão respondidas. Acredito que tem menos perguntas por responder. Acredito que eles foram diminuindo. Mas também tinha perguntas que eu não me satisfazia na plenitude com aquilo que algumas coisas que eram ditas. Então eu saí de lá, vou para a Assembleia de Deus Pentecostal, senti-me melhor, mas aí sim tive uma experiência mais profunda, parecida com a que tinha tido quando era criança, quando estava a crescer, que queria ser padre, com a que tive na Maná em 2004, mas provavelmente em 2005, quando já servia. Então decidi aí em 2009 fazer mais para Deus. Disse, não, eu tenho um chamado para Deus, eu preciso de fazer mais para Deus. Mas como estava dividido entre igreja e mundo, porque eu ainda achava que se eu despertasse para servir Deus como eu sentia que devia servir, eu não ia viver a vida como eu gostaria de viver ainda. E meu lado boêmio, meu lado, naquela altura, mundano, era um lado muito intenso. Eu sempre fui uma pessoa que quando faço algo, sou exageradamente intenso naquilo que eu faço. Eu sabia que se eu fosse para Deus, a mesma intensidade que eu faço quando estou no mundo, quando estou entre as coisas que eu faço, eu poderia aplicar uma intensidade que eu tinha interpretação que se vai me desligar de muita coisa que eu ainda faço que acho que gostaria de fazer por mais um bocadinho. Era como se eu estivesse a dizer assim para Deus, Deus, eu vou te servir, mas dá-me só mais um pouco. Não volta ainda, Jesus. Eu preciso ainda de curtir um bocadinho algumas coisas aqui até tomar a decisão de te servir ao mais alto nível. Foi quando depois vivi um problema grave, não é? Quando vivia com a mãe da minha filha, que envolveu uma questão em que entrou um adultério e esse adultério estava a ponto de destruir o lar. Quando entrou essa situação de adultério a ponto de destruir o lar, eu vi, por exemplo, eu nunca tive o desejo. Eu cresci num lar em que o meu pai tinha diferentes filhos, com diferentes mães. E foi doloroso a dada altura perceber, não é, a gestão que era feita nesse modelo de família. E eu nunca desejei ter um modelo de família em que um pai não consegue, por exemplo, estar com o filho. Ou não consegue tomar parte da sua educação ao ponto de ele sentir a presença. Eu tenho um ditado que eu digo que mais do que o presente do pai é a presença. Sim. E eu disse, eu vou criar os meus filhos na minha casa. E onde eu tiver, os meus filhos vão estar. Então eu percebi que aquilo que eu desejava há muito tempo não estava a acontecer por causa de um erro que eu cometi. Porque eu tinha Deus, mas há muito tempo que eu tinha Deus, mas ainda flertava de certa maneira com coisas que Deus não quis que eu fizesse. Então quando aconteceu isso, eu vi que o lar estava com o risco de ir abaixo. Eu estava para perder a família, prestes a perder a família. Eu um dia fui para casa e eu vi aquele cenário, né, que a mãe não está, né, a esposa, a filha não está, a casa vazia. Aquilo impactou-me de tal maneira que eu disse, Deus, vamos fazer aqui um trato. Eu já estou a fugir de ti há algum tempo. Se me restaurares o lar, se me restaurares a família, se me restaurares essa casa, eu vou te servir o resto da minha vida. E às vezes quando nós fizemos esses votos, nós até podemos não estar plenamente cientes daquilo que nós estamos a dizer, ou até o pleno significado e o peso do que nós estamos a dizer, mas Deus está a ouvir e está a gostar do que está a ouvir. Sim. Porque nós estamos a dizer isso, quer dizer, com que peso se me restaurares, eu vou te servir o resto da tua vida, eu vou pegar na tua palavra, eu vou pregar para o máximo de pessoas, eu vou discipular o máximo de pessoas, eu vou fazer a tua obra eu vou fazer. Porque eu tenho fugido de ti, mas já dei conta, eu não dou bem para flertar, eu não posso estar no meio, Senhor. O mundo não é meu lugar. Então era algo que eu já vinha fugindo há algum tempo. Eu via Deus a chamar e eu ia desprezando o chamado. Não é desprezar, mas adiando o chamado. Eu nunca desprezei Deus, mas eu adiava o chamado.
Mas o que é certo é que chegou a altura em que eu fiz aquele voto e o Senhor operou e houve um restauro. É uma pena que aquele relacionamento de facto não ficou, não vingou. Mas Deus fez a parte dele, já não foi por culpa de Deus, porque Deus até restaurou. Sim. E Deus restaura o relacionamento e me restaura. Eu me firmo. Mas as coisas Deus. não fluíram justamente por causa dos efeitos colaterais de coisas que haviam sido feitas no passado que não contribuíram para aquele relacionamento. E esse caso em específico é um caso muito polêmico, porque depois os problemas surgiram naquela situação, geraram depois um caso de tribunal, é um caso até que inclusive acabou por ser de alguma forma falado, né, a nível da mídia. Mas o que é certo é que foi uma experiência muito dolorosa que eu disse para mim mesmo, não, eu não sirvo para estar no mundo nem para estar com o diabo, eu entendo o meu chamado em Deus e essa vocação surge naquela altura. O que é que eu comecei a fazer? Eu tomei a decisão de juntar um grupo de pessoas e disse, vou começar onde? Vou começar com a minha família. Então liguei para as minhas irmãs, liguei para a sobrinha, liguei para todos, reúnem só daí, né? Vamos tirar um tempo para partilhar a palavra. A partir de hoje, vamos ter um dia para estudarmos as escrituras, para estudarmos a palavra em família. Que bom. E foi um avivamento muito grande, porque eu tinha amigos que começaram a notar a minha diferença de comportamento, a minha família começou a ver que eu falava da palavra em todo o tempo, eu só queria falar de Jesus. E o que surgiu de notícia é que esse homem está a ficar maluco. Esse rapaz está a ficar maluco. Mudei o número de telefone, bloqueei uns tantos contactos, os amigos, de saídas. Eu disse, para não contem comigo para as saídas. As meninas todas, aquilo é corte radical, porque eu não sei fazer as coisas a meio. Quando corto mesmo de uma vez. E eles começaram a ver uma mudança de comportamento. Esse homem está assim, ele até ia para a igreja, ainda saía conosco, ainda chilava e coisas. Tá. Um dia, quando eu tiver que voltar a sair com vocês, eu tenho que ter outra estrutura. Por enquanto, eu tenho que ser radical. Porque eu acho que algumas pessoas não mudam porque elas vão fazendo aos poucos coisas que elas vinham fazer de uma vez. Sim. Então, fumava cigarro, peguei no massa Marlboro, na altura, meti na cômoda. Disse, a partir de hoje, você vai estar aqui na minha cômoda, não tiro nem mais um cigarro. E graças a Deus, muitos anos passaram, 14 anos, se não estou em erro, e nunca mais voltei a tirar um cigarro do massa, mas fumava habitualmente, era algo que para mim era mais vício do que era o álcool, para mim. Graças a Deus nunca fui apegado às drogas, tive experiência com drogas, mas nunca fui apegado às drogas, mas isso era algo que eu consumia e que gostava e que fazia, né, nicotina, aquela nicotina dependência, mas tomei a decisão de não tirar e não tirei mais. Né? Então, comecei a tomar uma série de decisões radicais. Parei com a bebida. E os amigos, quando você não serve para o copo e para a saída, você também não serve. Eles também vão se afastando, começa a haver um desligamento. E às vezes na vida assim a gente faz sacrifícios, né? Sem sacrifícios, alguns cortes, algumas vezes, e algumas coisas que a gente deixa ir, há coisas que não vêm. Então, comecei essa mudança, mas eu mesmo ao começar a mudança, eu quis servir a Deus, mas não pensava em ser pastor. Não pensava em ser um líder. Eu, durante 2 anos, pregava para as pessoas, ensinava as pessoas, acompanhava as pessoas, orava pelas pessoas, pelo voto que eu tinha feito de servir o Senhor. Fazia os meus trabalhos, estava no ramo dos negócios, fazia os meus negócios, tínhamos uma empresa de catering, desenvolvia a minha empresa, trabalhava tranquilo. Durante 2 anos desenvolvia encontros e me doava para as pessoas. Depois de 2 anos é que chegou um pastor e disse, olha, eu vejo que você tem algo aqui. Na reunião dessas pessoas, nós ficamos a ter reuniões no antigo, ainda é o Cine Tivoli, e juntava muita gente, porque aquilo era tipo um movimento de pessoas, até diferentes igrejas iam lá para ouvir a palavra desapaixonadamente e estar ali conosco. E alguém disse, olha, esse movimento que tu tens aqui, isso é um movimento ministerial, isso é mais do que aquilo que tu estás a ver. E acho que devias reconsiderar, porque tu tens mesmo o chamado. Então, mesmo estando diante daquilo, me assustava o facto de poder vir, de facto, a ser um pastor, a ser um líder, apesar de que eu reconhecia isso até num exercício do ministério, não é? Então, pronto, também com a comunhão com Deus que nós tínhamos, começamos a perceber de facto que isso aí representava muito mais do que simplesmente juntar algumas pessoas para orar. Representava aquilo que lá atrás, quando eu tinha o desejo de ser um padre, eu me lembro que eu tinha o desejo de servir a Deus, pregar para as pessoas. Quando eu vi o padre pregar, um dia eu gostaria de estar a dar homilia, estar a pregar para as pessoas. Eu comecei a entender que havia, nesse caso, algo muito maior do que aquilo que eu estava a fazer. Eu disse, bem, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não comecei o ministério e a vida ministerial buscando prestígio. Até hoje, eu não... Sabe, até hoje, eu inclusive, às vezes, lido um pouco... subestimo um pouco esse lado de ser conhecido, das pessoas conhecerem, de ser famoso. As pessoas não têm noção da bênção que é você poder ser uma pessoa um pouquinho menos conhecida para poder estar mais reservada e ter mais o teu cantinho. Então,
Eu nunca busco isso. As pessoas perguntam, pastor, qual é o segredo para ser conhecido? Olha, o segredo é, se calhar, nunca desejar isso e fazer o teu trabalho. Faça o teu trabalho, e o teu trabalho de per si, ele pode criar, se for da vontade de Deus, esses meios, esses caminhos. Então, eu comecei aí com muita garra, com muita dedicação, muito intenso. Fiz as minhas formações na área teológica, na área bíblica, busquei conhecimento, busquei formações na área de liderança, fiz escola de liderança em diferentes países, justamente buscando as melhores escolas de liderança e para desenvolver o talento que Deus me deu e fazer da melhor maneira aquilo que Ele quis que eu fizesse. E assim, claro, no meio de um problema mesmo, de facto, porque eu sou um pastor gerado, fruto de um problema, o que me desperta para servir a Deus foi que Deus me deu um grande livramento. Eu disse, se tu me livrares, eu vou te servir. E às vezes as pessoas são assim, são como Jonas, fogem de Deus a vida toda, até que um dia uma tempestade num barco ameaça a tua vida e diz, oh Deus, eu quero fazer um voto, se me livrares disso eu vou te servir. E aí de repente surge de facto aquilo que tu sabes que está dentro de ti, mas que vais fugindo. Eu durante muito tempo, confesso, fugi. Eu sabia que eu tinha uma paixão por Cristo, que se eu abraço aquilo com a intensidade que eu tenho, eu vou me mergulhar de uma maneira muito profunda. Mas eu ia fugindo. Tive as minhas experiências no mundo, as minhas experiências no pecado, vivi o tempo que tinha que viver no pecado, mas estive do lado de lá. Por exemplo, eu em Espanha vivi numa das cidades que é considerada, não é uma cidade, é uma ilha, numa ilha que é considerada o centro do Chile da Europa. Está vendo? Então, onde é o centro do Chile da Europa, né, algumas pessoas conhecem as Ilhas Baleares, Palma de Maiorca, Ibiza. Então eu vivi em Ibiza durante 2 anos. Quem conhece Ibiza sabe o que é que Ibiza representa para o house, sabe o que é que Ibiza representa para o dance, para as festas. Conhece os clubes, os nightclubs que existem naquela ilha e sabe e percebe muito bem o que é que aquilo representa, não é? Para mim, particularmente, que vivi aí, como residente, no meio daquela comunidade, era a melhor maneira que o diabo tinha de me fazer esquecer qualquer coisa que tivesse a ver com Jesus. Mas nem aí, mesmo aí no meio daquele mundo terrível, dos amnésias, dos pachás, dos after party, das manhãs, Deus colocava sempre crentes no meu caminho que me lembravam da minha essência e da minha origem. Sabe, você está ali, de repente aí num ambiente, conhece alguém, depois ele diz, olha, por acaso eu durante a semana vou à igreja. Mas a igreja, vou à igreja, você? Porque lá, depois como não tem esse conservadorismo que nós temos, mas encontrar pessoas que estão naquele meio, mas vão à igreja e falavam de Cristo. Naquele ambiente eu dizia, não, o Senhor parece estar-me a perseguir, porque até aqui sempre vai aparecer alguém que vai te lembrar de Deus, vai te lembrar da igreja. Então experimentei ambientes que provavelmente muita gente que hoje está no mundo e no pecado provavelmente nunca vai experimentar. Tive a oportunidade de poder estar ligado em termos de, vamos lá, coisas do mundo ao mais alto nível. Você quando está num ambiente como aquele, numa ilha como aquela, você conhece muita gente. Por exemplo, nós naquela ilha, no período do verão, vem a Europa toda. Mas quando vem o inverno, sai o pessoal todo que veio de férias, né? Quando passa setembro, outubro, começa a vir o período de outono, sai o pessoal das Europas da vida, das Alemanhas, Inglaterra, vão para lá, que enchem a ilha. Quem vive lá não gosta daquele período, porque a ilha fica estranha, os preços disparam. Então, quando eles saem lá, muito daquele Chile, daquela noite, continua não com a mesma intensidade, mas o que é que aquilo me diz? Por que eu falo dessa experiência? É que tu tens, por exemplo, muita droga acessível, tu tens prostituição ao mais alto nível, e tu tens facilidade de conhecer meios e ambientes que têm um nível, em termos de tentação, de te puxar para um mundo muito alto. Tu podes conviver com pessoas que, em condições naturais, jamais conviverias. Cheguei a estar em festas com, por exemplo, DJ David Vendetta, David Guetta, onde você está numa vivenda, não é? E está a acontecer uma festa, está a acontecer um ambiente, e eles estão num ambiente em que não estão inacessíveis, em que você aprende a ficar à vontade com pessoas famosas em certos ambientes, porque você, como vive ali, você vai conhecendo uma ou outra pessoa que tem esses conhecimentos, tem esses acessos, atores de Hollywood, pessoas famosas, então você consegue ter acesso a um mundo que é aparentemente fascinante. E facilmente, se você mergulha naquilo, você vai, é como se fosse um caminho sem retorno. Depois de algum tempo eu consegui entender certos ambientes que eu tive acesso, certos acessos que eu tive. Era de alguma forma o Senhor, na história da nossa vida, Deus tem uma capacidade de pegar na história da vida das pessoas, né? Quando de facto você acredita e confia e crê que Ele tem um olhar e uma mão sobre a vida das pessoas, e fazer elas entender algumas experiências que elas passam alguns anos depois, fazendo uma leitura da própria vida na base panorâmica do conjunto de coisas que a pessoa viveu.
E acredito que vivi aquela experiência para poder, de facto, não ter curiosidade nenhuma. Por exemplo, hoje posso falar de experiência nesse nível e dizer que é muito melhor a experiência que tive com Cristo, muito melhor do que as experiências que eu tive enquanto tive a oportunidade de estar no mundo. Porque mesmo antes de sair de Angola, aos 17 anos, eu, por exemplo, ia para a noite, já naquela altura, mesmo sendo alguém que ia para a igreja e chilava, com DJ, né? Eu conseguia mais chegar a DJs e saía com o DJ da discoteca, é quem ia me buscar e dizer, pá, vou para uma puta aí, passava aí no Alvalade, parava, nós entrávamos e íamos para a discoteca sem pagar, porque íamos com DJ 17 anos. E eu acredito que todas essas experiências foram boas, porque já vivenciou os dois lados. E hoje já consegue aconselhar as pessoas, sim, que aquele caminho não é bom e que melhor é Cristo. E depois podemos chilar, sim, podemos sair, mas sair com Cristo é melhor, sair com equilíbrio é melhor, sair com domínio é melhor, sair com a capacidade. Porque o que é a liberdade, na verdade? A liberdade é que é a capacidade da pessoa fazer o que quer? Não. É a capacidade que a pessoa tem de, podendo fazer qualquer coisa, escolher a melhor. É fazer a melhor escolha, escolher aquilo que é certo. Porque tem muita gente que diz que é livre, faz o que quer, mas é presa daquilo que faz, não consegue se soltar, não consegue se libertar. E tudo que eu faço, que é mais poderoso, mais forte do que a minha vontade, me tem preso, me tem retido. Não é liberdade, é prisão. Certo. Perguntava anteriormente quais foram os maiores desafios que teve como até pastor, hoje, sim, ou antes de ser pastor? que teve até hoje durante a jornada ministerial, ou durante o percurso como pastor. Bem, como pastor, na vida pastoral, um dos maiores desafios que nós temos, né, na qualidade de pastores, acredito que é aprender a conviver com as pessoas. Certo. Sabe, parece fácil lidar com pessoas, parece fácil o gerir pessoas, gerir emoções, parece fácil. Conviver com um ser humano parece fácil. Só parece, para alguém que pensa que parece, mas muita gente já percebeu que não é. Porque, de facto, as pessoas são muito diferentes. Algumas pessoas são complexas, outras são mais acessíveis, têm diferentes características. E tu, como pastor, lidas com todo tipo de pessoa. Mas no ministério, em particular, tu vais lidar com algo especial que Jesus Cristo lidou na primeira pessoa, que é, por exemplo, com traição. Tu lidas com desilusão. Sim. E tu lidas num nível muito alto com ingratidão. Todo pastor deve ser alguém que deve se especializar em lidar com o coração, em lidar com as emoções. A nível pastoral foi muito difícil para mim perceber isso, porque às vezes quando nós entramos na igreja, as pessoas vão para a igreja e visitam. A expectativa delas é encontrar todo mundo na igreja santo, perfeito, justo, reto. Sabe qual é a maior desilusão de muita gente na igreja vai? É perceber que as pessoas vão para a igreja têm tanto ou mesmos defeitos que quem não vai. Sim. Porque parecendo que não existe uma expectativa no coração das pessoas de que não, se esse vai à igreja é uma boa pessoa. É uma desilusão muito grande e para mim também foi, ministerialmente falando, perceber que muita gente, mesmo confessando a Cristo, mesmo orando em nome de Jesus, mesmo buscando o Senhor, são pessoas capazes de ter atitudes muito ruins e às vezes atitudes que quem não tem Cristo e quem não tem Deus seria incapaz de fazer. Coisas básicas, coisas da educação, coisas de base. Fazer bem a outro é algo de base, algo da educação. Mas nem sempre é assim. Agora, se me pergunta desafios emocionais, como pastor, ou experiências como pastor que me desafiaram a um nível muito alto emocionalmente, eu diria que a experiência que eu tive da perda da minha filha recém-nascida, como pastor. Da perda da minha filha, que desafiou-me num nível muito alto em termos emocionais. Lidar com outras pessoas, a gente de facto deve aprender, deve crescer. Foi um desafio para mim, mas é algo que acredito que estou num outro nível, com uma outra capacidade. Uma maior capacidade de perdoar e relevar, mas nos dias de hoje, as experiências emocionais que eu tive, das mais desafiantes, foi a perda da minha recém-nascida, mas das mais desafiantes mesmo. Eu considerei o dia do parto, isso foi há 2 anos, o dia do parto da minha esposa, dessa recém-nascida que acabamos por perder, para mim, eu considerei o pior dia da minha vida. Porque era notícia ruim em relação à bebê, e depois no meio disso vinha uma notícia ruim em relação a ela, ou seja, os médicos a dada altura, enquanto estava a tentar reanimar a bebê que nasceu praticamente quase sem capacidade respiratória, estavam também a trabalhar nela porque, como ela teve uma ruptura uterina, isso tem um nível de letalidade na mulher alto.
de 10 mulheres que têm a ruptura uterina, 7 morrem. Então ela tinha um 30% ali de chance de sucesso. E eu estava numa noite com uma pressão tão grande a orar que eu, da altura, não sabia se orava pela minha filha ou se orava pela minha esposa. Eu cheguei ao ponto, para ter uma noção, de ficar tonto e quase cair. Quer dizer, a pressão que eu senti foi tão grande. Eu disse, meu Deus, se eu estou a sentir essa pressão, e Jesus naquele Getsemane, meu Deus, onde o suor dele se misturou com sangue. Mas eu senti uma pressão tão grande, quase que eu perdi os sentidos de tanta pressão, aquele receio e medo de perder alguém tão valioso. Você já está com a iminência de perder a criança recém-nascida, é pesado. Agora, então a lutar para recuperar a esposa, você fica assim, meu Deus, vou perder a mãe e a filha, mas não faz isso, Senhor. Eu não vou suportar isso, não faça isso. Intervenha, Senhor, faça alguma coisa. Eu não posso perder as duas. E se tiver que perder alguém, pelo menos me deixa a mãe, porque ela tem outros filhos, nós temos outros filhos. Me deixa a mãe, se puder salvar só uma, me deixa a mãe. Mas depois eu dizia assim, não, mas também, salva também minha filha. Também não quero que a filha fique. Segura a minha filha, pai, segura ela em vida. Depois dizia, mas segura a minha esposa. Oh, Deus, segura. Quer dizer, você está numa dada altura, não sabe se ora pela mãe, pela filha, ora pelas duas. A pressão é tanta que eu lembro que eu quase que caía, colapsava, depressão. Naquele dia, a pressão psicológica que eu senti. E sentia-se que aquilo também era uma pressão espiritual, é como se o inimigo dissesse, hoje eu vou te apertar. Aquilo que a Bíblia fala do dia mau, que eu tenho dito que vem para todo mundo. Eu disse, meu Deus, eu estou a viver o meu dia mau, que dia? Dia 6 de julho, se alguém nasce nesse dia, me perdoa, mas para mim eu considero esse dia, não, um 6 de julho específico para mim, né? O 6 de julho, no caso de 2021, para mim foi o pior dia da minha vida. Então isso para mim constitui um dos maiores desafios que eu tive. Porque a criança sai daí, ela vai para a incubadora, e eu tive 43 dias de oração para que ela saísse daí, para no final me anunciarem que ela partiu. Para mim, definitivamente, foi uma experiência que eu tive que fazer um trabalho muito grande comigo para curar, muito grande. Hoje, para falar dessa experiência, com essa leveza, envolveu muita lágrima. Eu tive que deixar a dor passar por mim. Porque tem muita gente que tem experiências de dor, que não experimenta a cura, porque diz assim, prefiro não falar nisso. Deixa isso para lá. Coloca uma pedra por cima. Só colocar uma pedra por cima não resolve o assunto. Sim, é necessário passar pelo processo da cura. E o processo da cura, o Senhor me ensinou, eu passei por essa experiência, na primeira pessoa, posso ministrar para quem um dia perdeu uma recém-nascida, ou perdeu um familiar, teve uma dor aguda. Não há uma outra forma de lidar com isso, senão deixar a dor passar por si. Essa dor terá que ser ventilada, é tipo um impacto interno, uma ferida interna, e depois ela tem o seu processo de cura, e nisso nós devemos não nos fechar, mas procurar todas as formas de suporte e de ajuda para podermos superar. Eu e minha esposa, na altura, contactamos inclusive uma especialista em luto perinatal do Brasil, que já tinha 10 a 12 anos de experiência em lidar com casais que perdem filho recém-nascido. E foi muito bom. Eu li livros. Eu li, por exemplo, Anatomia de uma Dor. É um livro conhecido. Fui ouvir pessoas, fui ouvir experiências. Quer dizer, tive o meu tempo. Houve alturas que eu, a caminhar, não é, na rua, lembrava do que eu vivi, chorava. Tinha tempos que chorava. Não é? No ano novo, de 2021 para 2022, enquanto os meus familiares estavam todos no telefone, no WhatsApp, a falar, a festejar e coisa, eu disse para a pessoa, me perdoe, mas eu vou me ausentar dessa chamada. Então eu chorava, saí do meio das pessoas, fui chorar, porque eu acredito na terapia do choro, eu acredito que o choro é importante. O choro é a comunicação mais importante do ser humano. É o primeiro idioma de todo ser humano, seja na China, seja no Dubai, seja no Brasil, em qualquer parte do mundo, do Pacífico ou Índico. O primeiro idioma de todo ser humano é o choro. A primeira linguagem de comunicação do ser humano é com a mãe dele chorando. Porque é a mãe que percebe no choro do filho se ele está a pedir leite, se ele quer trocar fralda, se ele não está bem, se ele quer dormir. Tudo a mãe interpreta no choro. O pai só está a ouvir choro. A mãe, quando ouve o choro, isso aqui está na hora de mamar. Ele está chorando, isso aqui é para dormir. Quer dizer, é a primeira forma do ser humano falar. Só que nós crescemos a ouvir que homem não chora. E também crescemos com uma educação que reprime choro. Isso é um problema. Temos o problema dos que choram demais, também não é certo. Mas temos o problema dos que não choram, e eu acredito que o choro é importante. Nós precisamos chorar. Então eu tive que chorar, eu tive que passar pela experiência de sentir aquela dor e deixar ela passar por mim a todos os níveis, sentir ela a todo mundo. Como pastor, para mim, pregar no domingo a seguir,
a ter perdido a minha filha foi o maior desafio. E eles vinham me consolar, e eu quase que lhes consolava a eles mais do que eles me consolavam. Para mim, como ministro, como pastor, esse foi um tremendo... Houve uma irmã que me disse assim, se o senhor como pastor está a passar por isso, e nós então, que somos pastor, vamos passar o quê? Eu disse, irmã, não tome essa experiência dessa maneira, permaneça com a palavra. Amém. Nós não somos guiados pelas experiências individuais de cada um, somos guiados pelo que Deus diz. Amém. Eu disse, creia que Deus lhe protege e guarda do mesmo jeito, porque é a palavra de Deus. A experiência passa, a palavra fica. Fique com a palavra. E pronto, mas as pessoas questionavam-se, outras levantavam-se, mas realmente é uma experiência. Eu, quando vi em tempos Cristiano Ronaldo a dizer que das maiores dores que ele teve na vida é a perda do pai, a perda da recém-nascida dele, eu disse, só quem passou pelo que ele está passando. Como é que uma criatura que você não cuidou, não meteu no colo, mas você já ama tanto ao ponto de, se ela parte, você sofre. É que sofre, como sofre. É incrível a ligação sanguínea que existe entre pai e filho, quando somos genuinamente pais e mães. Porque tem muita gente aí que até deita criança. Eu não sei como é que um ser humano chega a fazer isso, mas pronto. O que é certo é que quando somos genuinamente pais e mães, é uma ligação violenta. E eu particularmente senti isso. E, como se não bastasse, no ano a seguir perco a minha mãe. Então, 2021, tive a perda da bebê. 2022, perco a minha mãe. Então, a perda da mãe também teve um impacto muito grande. Não é? Porque, para a filha, eu tive aquele processo de cura, né? Que deixei ventilar a dor de todo. Com a mãe, tinha as minhas irmãs, estavam todas elas a chorar, são 6 filhos da minha mãe, são 5 meninas, sou o único rapaz. É o que tinha de consolar todas. Eu tinha de consolar todas, então quase não conseguia ter o meu tempo, mas lembro-me de, na altura, ter dito assim em jeito de consolo, né? O choro dura somente uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que Deus me disse? Deus me disse, filho, o choro de uma mãe não dura somente uma noite, dura muitas noites. E eu aí percebi de facto, que o tempo foi passando, eu tive que, no dia do enterro, dirigir o louvor, na altura em que íamos para depositar a urna, e consolar todo mundo naquele processo. Eu só choro no momento em que estão prestes a enterrar a mãe, só naquele momento é que eu abracei o caixão e tive o meu tempo de chorar, já mesmo no final. Mas para depois se recompor novamente, porque tu depois tens de dar força às irmãs para a hora em que vão, nesse caso, baixar a urna. Aquilo é de uma violência de dor muito grande, mas até hoje, por incrível que pareça, sinto pela filha, mas consegui ter uma cura maior. Não é que pela mãe não tive cura, mas eu acho que o nível de comunhão e de união entre uma mãe e um filho, ou uma filha, quando ela é mesmo aquela mãe que foi contigo, as memórias, elas são tão grandes que não tem como o choro de uma mãe acabar. Por mais que a gente chore, eu acho que sempre quando lembrarmos de alguma forma, até nem que for de forma de gratidão e alegria, vai cair alguma lágrima. Então, a minha mãe é essa pessoa. Foi uma pessoa que, aliás, foi ela que introduziu Cristo no meu testemunho. Dei aqui e ela representou muito para mim. Então, sempre que me ponho em memórias e lembro, as lágrimas ainda caem. Certo. A vida é feita de flores e espinhos. E acredito que durante a jornada, que são muitos anos, né, como pastor, enfrentou muitas dificuldades, mas acredito que também tem muita coisa boa. E eu gostaria de saber quais são os aspectos, durante esses anos todos, durante o percurso como pastor, os aspectos gratificantes. Até hoje, né, é gratificante poder ajudar. Eu acredito que o mundo precisa de pessoas que amem de verdade. O mundo precisa de amor. E sempre fui uma pessoa com um coração muito, muito generoso. E isso é algo que herdamos também da nossa mãe. Sempre fui uma pessoa pronta a ajudar, pronta a contribuir. E eu acredito que fazer o bem é essencial ao ser humano. Todo mundo devia ter essa predisposição. Mas a alegria que geramos no coração das outras pessoas por podermos contribuir nas suas vidas com alguma coisa é impagável. Até hoje, os aspectos positivos e extraordinários da vida pastoral, apesar de todo o stress envolvido, toda a pressão, é podermos contribuir na vida dos outros para que alegria, sorrisos e felicidades, um pouco aqui, um pouco ali, vão sendo adicionadas e ver a transformação da vida das pessoas, né? Poder vê-las descobrirem-se em Deus, em Cristo,
descobrirem o seu chamado, poderem abraçar a fé e verem suas vidas tomar um outro rumo. Né? Já vi muita gente a ver a vida transformada num nível muito alto. Eu tenho o testemunho de um rapaz, por exemplo, que quando estava no início do meu ministério, ele chegou, não tinha nem 500 kwanzas para pagar táxi, não tinha sido admitido na faculdade, estava desesperado pela vida, ele queria se suicidar. Hoje esse rapaz é formado, tem um projeto empresarial milionário. A história dele é tão linda, tão bonita de transformação. Mas como ele, eu tenho muitas outras histórias de pessoas que foram transformadas pela palavra e pelo facto de poderem contar com um mentor, com alguém que pudesse lhe dar uma instrução, orar e lhe fazer acreditar no tempo certo. Porque o pastor representa essa pessoa. Ele pode até não estar sempre presente, mas aquela palavra de incentivo, aquela palavra de motivação, aquela oração, num minuto, num instante, aquilo pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Então é um dos testemunhos que carrego, pessoas que chegaram no nosso meio com a vida sem perspectiva, que hoje estão aí, estão casados, são N, com filhos, com uma família constituída, com um projeto de vida, confiantes, porque a fé cristã, ela trabalha no âmago do ser humano, ela tem a capacidade de entrar no mais sombrio dos corações e colocar luz, colocar cores, colocar vida. Ela é capaz de entrar na vida de uma pessoa sem esperança, sem fé e fazê-la acreditar, fazê-la, nesse caso, sair do lugar onde ela não consegue ver um destino, um rumo e encontrar o rumo para a sua vida, não é? Encontrar propósito e ter a vida preenchida, sentir-se preenchida. O cristianismo é especialista nisso. É especialista em transformar vidas. Ver um jovem que estava nas drogas, está no nosso meio e hoje serve a Deus, tem a vida transformada, a vida mudada. Então acho que isso é impagável. Por isso é que quando um profeta, quando um pastor sai em escândalos, onde ele mais prejudica as pessoas do que ajuda, é um contrassenso muito grande. Porque o Evangelho de Cristo nasce com Cristo e Cristo é um homem totalmente voltado, com o coração voltado para as pessoas, para ajudar as pessoas e para ser uma bênção na vida das pessoas. Eu acredito que se não houver amor naquilo que as pessoas fazem para Deus, é melhor elas não fazerem. Para mim não há nada, das maiores ilusões que eu já tive como pastor é perceber que tem muitos pastores, meus colegas, que não têm amor. Não vou dizer que eles não têm, que decidiram não amar e não ter o amor como o principal combustível do trabalho que eles desenvolvem. Olhar para colegas pastores e ver que alguns, o amor não está no coração deles e eles já não têm aquela chama do amor acesa para ajudar as pessoas, para ser uma bênção para a vida das pessoas, não se pode transformar pessoas, seja quem elas forem, em meros números. Quando deixamos de ver almas para ver números, número de pessoas sentadas na igreja, quantas pessoas a igreja consegue reunir no evento, quanto é que a igreja consegue arrecadar. Quando transformamos em números, corações e pessoas, nós estamos numa autoestrada da frieza em relação ao amor, que o destino final é nos tornarmos pessoas aptas e habilidosas em prejudicar a vida de outra, não só a vida de outra, mas o destino de outro e o propósito de outros, dificultar o caminho de outros. Porque não há nada mais vil do que uma pessoa que está numa profissão que deve ser desenvolvida em amor e ela transformar aquela profissão, ou ofício, ou a área em que ela atua, em algo desenvolvido por interesse monetário. Eu acredito que até um médico, nenhum médico devia ser médico só porque a profissão de médico é uma possibilidade dele fazer dinheiro. Não. Há áreas de atuação na humanidade que, se o amor por aquilo que a pessoa faz e o valor do ser humano não for o principal combustível do que a pessoa faz, então de nada vale nós termos, por boa que seja a pessoa, a desenvolver naquela área, porque quando nós, na perspectiva materialista, coisificamos pessoas, nós acabamos por transformar o objeto da nossa atuação, acabamos por corromper a essência daquilo que é e o impacto que podemos ter na humanidade com aquilo que Deus nos deu. Até podemos ser pessoas genuinamente chamadas por Deus em uma determinada área, mas quando o dinheiro fala mais alto, quando os bens materiais e o materialismo fala mais alto do que aquilo que eu posso agregar à pessoa com o talento que o Senhor me deu, então automaticamente eu corrompi a essência e a humanidade não vai ter o melhor de mim. E esse é um problema, né? Perceber que de facto temos pessoas que servem a Deus, mas deixaram de ver almas para ver números. E para mim esta é a pior coisa que pode acontecer em certas áreas, como médico, quando deixa de ver pacientes e seres humanos precisam de ser ajudados para ver números. O que acontece com pastores, acontece com
até mesmo psicólogo, seja qual for a pessoa que está numa área que lida com o ser humano para ajudá-lo. Se só ver número e não ver missão no que faz, automaticamente a essência está corrompida e o valor da pessoa automaticamente está reduzido. Quando isso acontece, é porque não estamos a desenvolver o nosso propósito com excelência. Não. E nós temos muitos pastores, infelizmente, são pastores magoados, pastores feridos, pastores com problemas emocionais. Nós, pastores, temos que cuidar muito da nossa alma. Há muita traição no meio do trabalho evangélico. E se nós não desenvolvemos o trabalho de forma a não nos deixar afetar, o que é que vai acontecer? Vamos prejudicar as outras pessoas. Tem muita gente aí que já nem pode ouvir falar com alguém pastor. Quando você diz que você é pastor, é como se ele estivesse diante de um vigarista, diante de um enganador. Sim. Quer dizer, as pessoas estereotiparam a imagem daquilo que é o pastor. E isso prejudica muito pessoas que são genuinamente chamadas e que de facto têm algo para contribuir e algo para dar. Sim. Por isso eu particularmente estou despido disso. Se te chamares de Vicente, irmão Vicente, se chamares de pastor Vicente, não é pelo que está a sair da sua boca que você fala. Eu não estou agarrado a títulos, eu estou agarrado à necessidade que eu tenho de servir melhor. A minha maior preocupação, digo diante de Deus, eu penso assim, bem, eu estou em Angola e o meu país tem muitas dificuldades. Esse país tem extremas dificuldades. E o meu pensamento é, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar o meu país? O que é que eu posso desenvolver com o talento que eu tenho que vale a pena o meu tempo de existência aqui nesse país, aqui nessa terra? Porque assim, eu facilmente podia ir para outro país e viver lá a minha vida descansada e pagar as minhas contas. Eu tenho irmãos na Austrália, nas Inglaterras da vida, a vida está resolvida. Conseguem pagar as suas contas sem problema nenhum e estão a fazer a vida. Mas a questão que fica não é só uma questão de eu conseguir estar num sítio que eu pague as minhas contas, que eu faça a minha vida, é o propósito de vida. Sim. A minha maior preocupação no dia de hoje, eu não sou uma pessoa agarrada aos bens. Aliás, isso é a essência. Eu sou uma pessoa, digo na presença de Deus sem ter medo e nem temor, que se tiver 4 perfumes e alguém convive comigo e não cheira perfume nenhum, eu tiro um dos que eu tenho e entrego. Se eu tiver 10 camisas e alguém está a repetir uma camisa comigo, eu tiro uma das camisas e eu entrego. E eu entrego no nível que se tiver 3, mesmo tendo 3, eu sou capaz mesmo de tirar uma para alguém que não tem. Eu tive muitos problemas, inclusive até com a esposa, porque eu sou aquela pessoa que se um pastor não tem comida em casa e eu tenho comida em casa, eu falo na presença do meu Deus que eu vou até a minha arca se não tiver o dinheiro para dar e eu sou capaz de mexer no que eu tenho na arca para partir para dar para a pessoa. Porque é assim que eu vi minha mãe viver. Minha mãe é aquela matriarca que até sobrinhos e coisas iam lá para casa, todos comiam. E eu recebi isso dela. Tem essa perspectiva. Tem algumas coisas para falar aqui. Aqui também o podcast tem que estar à vontade. Eu noto muita vaidade, mesmo até entre os meus irmãos, mesmo até entre aqueles que desenvolvem o ministério pastoral, muita vaidade. E digo vaidade porque o que é vaidade? É a qualidade daquilo que não tem um valor que as pessoas dão. Sim. Então, eu peço muito a Deus para que guarde o meu coração, para que eu não mude essa essência. As pessoas admiram-se com a minha simplicidade, mas o que todo servo de Deus devia ter simplicidade. É a essência do Evangelho. E isso não te diminui em nada. Uhum. Eu não estou preocupado com estatuto, não estou preocupado com fama, com honras humanas. E eu acho que nós devíamos orar para que os líderes permanecessem nessa posição. As pessoas dizem, não, pastor, tu às vezes diminui muito, o valor que tu tens já não era para estar assim. Eu não quero saber, se tu me colocares na última cadeira, eu vou sentar na última cadeira. Se me colocares na primeira, eu vou colocar. É assim, eu aprendi com Deus que eu preciso de 3 coisas para ter saúde emocional. Eu vou deixar aqui. Número 1, eu sou muito amado por Deus, então eu não estou à procura do amor das pessoas, sem que eu esteja até mesmo primeiramente em condições de dar amor para elas. Então eu não estou a exigir amor das pessoas, porque eu sou muito amado, eu sou uma pessoa amada. Eu tenho muito amor no coração, amor para transbordar e para dar. Esse é o número 1. Número 2, eu fui aceito por Deus, que é a figura, a personalidade, a pessoa mais importante de toda a existência do universo, visível e invisível. Se o ser mais importante me aceitou, quem é você para eu me preocupar porque você não me aceita? Se você me aceita, glória a Deus, maravilha. Se você não me aceita, meu irmão, eu não estou preocupado com isso. Eu não vou ficar a fazer campanha de aceitação. Eu não sou político para fazer campanha para a pessoa me aceitar, não. Se você me aceita, tudo bem, se você me aceita. Se me rejeitas, minha vida vai continuar. Eu não tenho que agora condicionar minha vida em momento nenhum para alguém que me rejeitou. Há pessoas que têm problemas nessa área complexa de rejeição. Querem ser sempre aceitos em todo lugar. Não. Chega uma altura também, a maturidade diz, não, as pessoas não são obrigadas nem a te aceitar, nem a te ouvir, nem a te celebrar. E nós temos que, eu acho que quanto mais cedo colocamos isso até no coração dos nossos filhos, melhor. E aliás, quando nós descobrimos
ou compreendemos a nossa identidade em Cristo, nós nem buscamos por aceitação das pessoas. Eu tenho que ser o melhor que eu puder ser para as pessoas. Quem puder aproveitar, aproveita. Quem não puder, eu não vou ser fazer campanha. Mas não. A outra coisa importante é honra. Eu não procuro honra de nada nem de ninguém. Se você honrar, glória a Deus. Se não honrar, eu estou na paz. Eu não estou à procura de sentar nas primeiras cadeiras, de ser reconhecido, de ser aplaudido. Eu não estou à procura disso. Na verdade, eu nunca procurei isso, nem nunca procurei ser conhecido. Eu sou pastor, por exemplo, evangélico, com mais presença na televisão pública em Angola. Sem sombra de dúvida, eu tenho muito mais presença que qualquer outro pastor evangélico, mas nunca procurei isso. Eu nunca disse, Deus, eu quero aparecer na televisão, eu quero estar na TPA, eu nunca procurei isso. Dos pastores jovens, certamente há uma grande penetração do meu nome. Nunca orei por isso, nunca busquei isso. E vou lhe dizer uma coisa, nem acho que isso é algo que um pastor deve se preocupar. Sim. Está a ver? Então, e acreditem no que lhes digo, o chamado ministerial é muito mais a respeito das responsabilidades, do servir as pessoas, do fazer mais pessoas. A nossa oração, a oração de um pastor deve ser amar mais, servir mais, fazer mais pelas pessoas. Essa que deve ser a nossa preocupação. E no meio disso, todo o reconhecimento, todos os benefícios, eles são consequências disso. Sim. Se amarmos as pessoas de facto e servirmos as pessoas, é natural que elas depois retribuam com gratidão, e essa gratidão muitas vezes vem de forma que como bens materiais. Sim. Eu, pela graça de Deus, desde que o Senhor me disse, olha, dedica-te ao meu ministério e eu quero que tu sejas exclusivo para mim, e eu deixei negócio, deixei tudo para servir o Senhor, nunca me faltou nada. Glória a Deus. Nunca me faltou nada, mas também nunca andei atrás de ninguém por causa de bens materiais. Ninguém nessa Angola, eu posso falar aqui, pode ir para qualquer canal, ninguém vai dizer que eu segui alguém por causa daquilo que a pessoa tem. Ninguém vai dizer que eu tratei menos bem um porque não tem e melhor aquele que tem. Ninguém vai me acusar disso. Porque muito cedo eu percebi de facto que o valor do ser humano está além disso. Está além disso. Por exemplo, na experiência que eu disse que tive em Espanha, uma das casas que eu frequentava em Ibiza era do dono de um banco na Suíça, que a mansão que nós frequentávamos era uma mansão de 12 milhões de euros avaliada, e que para saíres, por exemplo, da base da montanha para o topo onde está a casa, tem uma estrada asfaltada sem buraco, como as estradas de Angola pela fé, aleluia, estradas de Luanda, que não tem buraco nenhum, para chegar até a casa dele. Um homem com um nível tremendo, que nas festas dele consegue ter pessoas. Então convivi com aquele nível, mas um dia me chamou a atenção a algo. É que a mulher desse homem multimilionário chorou no dia do aniversário dela. E quando estava a tentar saber porque ela estava chorando, ela dizia, porque eu sinto um vazio muito grande no meu coração. Eu disse, mas como é que uma mulher dessa casada com um multimilionário suíço, dono de um banco que os pais dele já têm tradição de serem donos, quer dizer, o banco já recebeu dos pais, as famílias deles são famílias europeias ricas há muito tempo. Como é que essa mulher pode comprar, se calhar, o que ela quiser, está a dizer que está a sentir vazio? O dinheiro, no final, não é tudo. E eu estava com um amigo, acho que é do Paraguai, que estava lá, e eu disse, você viu isso? E ele era aquele que estava tentando me levar para a igreja. Como é que é possível? Será que o vazio que ela estava sentindo não é a ausência de Deus no coração dela? Porque só blinda-se uma série de coisas. Mas está é a história de muita gente que nós não vemos esse lado, Sim. que é o lado do coração. Parece que tem muito, mundos e fundos, mas há um vazio enorme. Mas aquilo cedo mostrou também que o dinheiro não é tudo. Então eu sou despido de preconceitos, eu não tenho, eu me considero uma pessoa sem ilusões. Quanto mais o tempo passa, isso mais refinado vai ficando. Não sou uma pessoa perfeita, estou cheio de imperfeições. Aliás, o bonito nisso é Deus trabalhar com pessoas imperfeitas. É Deus pegar pessoas que precisam de... Tem áreas da sua vida que precisam ser lapidadas, mas Deus ainda assim investir nelas e trabalhar nelas e com elas. Por exemplo, isso que eu estou a dizer, que eu sou uma pessoa sem ilusões, a doutora pode ser um defeito. E eu já cheguei a considerar um defeito. Eu disse, se calhar eu não sou tão ambicioso como alguns colegas meus pastores são. Não digo ambicioso no mau sentido, mas no alcance de algumas coisas. Mas é assim como nós somos feitos, né? E eu acho que cada um deve desenvolver o talento na essência daquilo que a pessoa é, não se deixar transformar. Sim. E principalmente deformar para algo que pode não ser contribuinte ou não contribuir a favor daquilo que é o seu chamado e daquilo que é o seu propósito. Então, eu acredito que Paulo nos ensina sobre isso em Filipenses, quando ele diz que sei estar na fartura, mas também sei passar fome, sei passar por honra, sei passar por rejeição. Então, eu acredito que nós temos que ter o equilíbrio nisso, não deixar as circunstâncias exteriores nos afetarem. O mundo seria bem melhor se todos fôssemos movidos pelo amor. E agora eu gostaria de saber qual foi um momento marcante
que viveu durante a sua jornada de fé? Bem, tive muitos momentos marcantes, mas assim, elencar um na jornada de fé, prefiro que lhe fale que em relação a testemunho de pessoas, em relação à minha experiência com Deus. Experiência com Deus. Bem, experiência com Deus, bem, nós somos da linha evangélica pentecostal, uma linha carismática, nós cremos no poder de Deus. Amém. Uma das coisas que eu já vi Deus fazer e que me impressionou muito foi uma mulher chegar no culto. Tem dois casos. Tem o caso de uma mulher grávida, quase 3 anos. Deu à luz. E tem um caso, quem vai ver esse podcast diz, não é possível. Não é possível, vai se informar melhor. E tem um caso de uma mulher que com a barriga grande, não é como se estivesse grávida, mas não estava. E na oração, a barriga entrou literalmente. Mas antes que a barriga entrasse, ela saiu mais do que a medida que ela estava. A barriga estava inflamada, mas ela sai mesmo como se ela ficasse 9 meses. E aí mesmo naquela oração, tem vídeo sobre isso, eu tenho foto inclusive. Naquela oração, aí mesmo, a barriga entrou. Foi um dos atos que eu já vi Deus fazer de maior impacto e coisas que mais me impactou. O outro foi de uma criança encurvada, com a coluna a fazer mesmo assim, quase com ela, em que no momento da oração, a criança literalmente endireitou. Inclusive no dia em que esse sinal aconteceu, esse milagre aconteceu, tem pessoas que não suportaram aquilo que viram. E eu lembro quando houve um dos sinais, que é o sinal da mulher que a barriga depois entrou, tem pessoas que queriam pôr no colo. E depois começaram a dizer, a partir de hoje temos que colocar lenços, panos no caminho, para tu passares e coisas. Nada disso, não quero nada disso, porque o poder não é meu. Sim. A oração é minha. A oração é minha, mas o agir não é meu. Amém. E nós devemos confiar no Senhor. Então, são 2 episódios sobrenaturais marcantes. A nível ministerial, bem, já vivi muita coisa incrível, né, do impacto que tive na vida de pessoas, com casais, com família também, que é uma área que trabalho muito, né, de transformação, de renovo, de restauração, de restituição. Teria que contar muitas histórias, de facto, se fosse a falar de momentos marcantes, porque são muitos. Né? Mas esses 2 em particular marcam muito, porque aquela pessoa, ela depois foi livre, tinha miomas enormes, ela depois foi curada daqueles miomas e não conseguia alcançar. E depois de algum tempo, os mesmos miomas que impediam que ela alcançasse, já não estando presente, ela conseguiu, nesse caso, alcançar o desejado filho. Glória a Deus. E diante das diversas vozes que nos rodeiam e de circunstâncias adversas, já alguma vez pensou em desistir do ministério pastoral? Só para ter uma ideia, o ministério pastoral ele tem pressões muito fortes, emocionalmente falando. Eu, por exemplo, não influencio os meus filhos a serem pastores. Os meus filhos, se tiverem que ser pastores, é por terem um chamado pastoral. Eu não vou influenciar. Sim. Não vou dizer assim, vocês têm que ser pastores. Não, eles vão ser o que eles tiverem que ser. Porque eles têm que descobrir o seu chamado, aquilo que Deus os chamou para fazer e andar naquilo. Mas é assim, pensar em desistir mesmo de ser pastor é um pouco difícil, porque quando tu percebes que esse é o chamado que tu tens, quando tu percebes que esse é o propósito que tu tens na vida, é muito profundo. É como se tu não fizesses isso, a tua razão de viver deixasse de existir. Então não tem como eu viver sem ter essa razão de viver. Para mim, ministério pastoral, vida de igreja, pregar o evangelho, falar para as pessoas, é razão de viver. É como se me tirarem isso, definitivamente me tiraram a força que eu tenho de manter desse lado. É como se entrasse num processo de morte. Eu facilmente tenho talento para me desenrascar, como eu já disse aqui, em qualquer outra área. Aliás, eu já fazia muito dinheiro. Não é que agora eu faço, mas eu fazia muito. E posso dizer que eu vi mais dinheiro antes de me tornar pastor do que vejo agora. Eu era uma pessoa que financeiramente tinha muito mais acesso a recursos fazendo business, negócio, enquanto era um businessman do que quando me tornei um pastor. Tinha muito mais soluções, tinha mais facilidade de acesso à viatura. O contrário que as pessoas pensam de que os pastores ficam ricos, no meu caso em particular, eu posso contar aqui uma experiência diferente, que eu tinha mais acessos a recursos e coisas antes, porque no ministério pastoral, particularmente hoje, as responsabilidades pastorais são muito grandes. Sim. Por mais que um pastor prospere, por mais que ele cresça financeiramente, o peso financeiro que ele tem de despesa é enorme, as pessoas não têm ideia. Mas eu, no meu caso em particular,
eu sentia que tinha mais facilidade de acessos, soluções de acordo naquela altura. Hoje, é claro, nós estamos numa dependência de Deus e há uma disciplina que nós temos. Eu acredito que todo pastor deve ter uma vida moderada. Eu tenho essa perspectiva de vida moderada, eu tenho uma perspectiva de vida comedida. Porque tu és uma pessoa publicamente exposta. Sim. Não é? E se tu vives do ministério, tu vives de contribuições. E quem vive de contribuições e de ajuda de outras pessoas tem uma responsabilidade para com quem contribui. Então é daí onde, de facto, pronto, não vou dizer aqui que está errado um pastor desejar ter uma casa de 4 andares, 5 andares. Não, o pastor trabalha muito e se ele prospera e a igreja, o ministério, lhe permitem ter essa dimensão, por que não? Mas eu considero que eu particularmente, falo por mim, eu penso que um pastor deve, por razão de consciência, ter uma vida comedida, moderada e ser uma pessoa equilibrada. E se alguém pensa diferente, assim como você tem uma opinião que quer ser respeitada, eu acredito que a minha opinião deve e merece também ser respeitada. Eu não me revejo com excentricidade, não me revejo com exibicionismo algumas vezes, não me revejo. Algumas coisas que tem no meio evangélico, elas são espalhafatices, na minha opinião. A forma como as pessoas expõem, porque o que acontece é que há muita gente que infelizmente tem problemas de aceitação. No meio evangélico você vai encontrar pessoas que ele cresceu, nunca lhe ouviram, nunca lhe aceitaram, nunca teve certos acessos. Então, quando tem uma certa preeminência no evangelho, na palavra, então ele explode. Também tem a ver com personalidades e caráter. Eu não me revejo. Eu prefiro a minha vida mais discreta, mais low profile. Não me revejo nisso. Deus me livre. Se ser conhecido, é ser exposto nesse nível. Que Deus me livre. Agora, há pastores que o fazem. Eu respeito. E eu não sou crítico deles, mas eu tenho a minha personalidade, a minha maneira de ver e estar, e eu tenho também o meu direito de aconselhar. Se você quer ser pastor, porque você está a ver pastores a conduzir bons carros. Se você quer ser pastor, porque você está a ver alguns... E olha que esses pastores estão a conduzir bons carros, esses pastores estão a prosperar, eles são uma minoria. Eu posso dizer que deve ser 1 ou 2% dos pastores, porque o universo dos pastores é grande. Sim, porque muitos deles acreditam e a maior parte não está nesse nível. Sim, acredito, porque muitos deles, além do ministério pastoral, exercem outras funções no secular. Sim, então, com certeza. Alguns têm negócios, e esses que têm negócios, mas para mim, mesmo quem tem negócios, se já tens o título de pastor, na minha leitura, tinhas que ter um certo comedimento. Eu não estou a dizer que você não pode construir um carro topo de gama, não é isso que eu estou a falar. Sim. É a descrição da tua vida, é procurar ser um pouco discreto na maneira como tu levas a tua vida, porque senão o que acontece? Na tua boa intenção de mostrar um determinado status quo, tu podes estar a prejudicar os outros da tua classe, teus colegas pastores, mais do que ajudar. Então eu acho que as pessoas têm o direito, porque nós temos muita gente rica, milionária, e filhos até de pessoas que são ricas que se tornam pastores. Ele vai deixar de viver a vida que ele vive, de ter o que ele tem? Não. Mas a partir do momento que ele é pastor, tem que se lhe aconselhar a dizer o quê? Não, você precisa de moderar, ser comedido, ter atenção, porque tu estás a dar a cara por Cristo, em nome de Jesus Cristo. Agora, as pessoas são diferentes, nem todo mundo tem que ser como eu, senão as pessoas nunca vão me ouvir, as pessoas não gostam desse meu estilo, as pessoas não gostam da minha simplicidade, eu também não estou à procura que as pessoas gostem. Agora, há quem gosta mesmo da excentricidade de alguém, que gosta mesmo de abrir, mostrar assim, na minha casa tem jacuzzi, na minha casa tem isso, mas you are a pastor, man, você é pastor, tá bom, mas eu vou entender que você é pastor, quer mostrar que você tem piscina enorme na minha casa, você quer mostrar o teu poder, a tua capacidade, você quer fazer isso, não tem problema. Há quem vai se converter te ouvindo porque tem as características que tu tens. Sim. Agora, eu sou diferente. Eu já penso que se alguém vier para mim para ser aconselhado como pastor, tem que evitar esse lado. Família, o que representa para si? Para mim, família é tudo. Se não tiver essa... Com Cristo e em Cristo, família é a base. Família base. Sou casado, muito bem casado, pela graça de Deus. Tenho uma mulher maravilhosa, Petra Vicente, a quem mando um beijo enorme. É uma mulher linda, maravilhosa, e o coração dela é lindo. Ela é muito mais bonita por dentro do que por fora, de longe. E sou grato a Deus pela vida dela, por Deus permitir que ela esteja do meu lado, que ela me acompanhe e que o bom caráter dela, o bom coração dela destile dentro de casa, no ambiente de casa, proporcionando condições de que tenhamos uma vida de paz, uma vida pacífica. Eu tenho dito, a mim só me cabe gerir o que Deus me deu. Tenho uma esposa maravilhosa. Eu só preciso de cuidar bem daquilo que Deus me deu. Tratar bem, cuidar bem, porque fatores que sejam fraturantes para poder vir a mexer com o meu lar
ser destituído, eu acho muito difícil. Mas se eu não cuidar, se eu não cuido do meu lar, sim. É aquelas coisas de que passa por ti. Você percebe que aqui o Senhor me deu sob controle, só preciso fazer a boa gestão. Problemas no lar tenho. Todo mundo tem problema no lar. Todo mundo que tem uma família tem os seus problemas, mas tem que procurar resolvê-los da melhor maneira. E eu e a minha esposa fizemos um esforço nesse sentido. De sempre procuramos resolver os nossos problemas da melhor maneira. E contribui muito nisso o caráter dela, a personalidade dela. Muito calma. Ela é muito calma, uma pessoa muito sutil, mas é intensa. Ela não vai deixar de falar aquilo que ela tem que falar. A submissão da mulher no lar foi mal interpretada. Não é a mulher não ter voz, não é a mulher não falar. Não é a mulher não dizer, não é a mulher deixar de dizer o que ela quer, não. A palavra submissão significa debaixo de uma missão. Submissão. Estou debaixo de uma missão. E a mulher tem uma missão nobre no lar. A Bíblia diz que ela é edificadora do lar. Ela é o suporte do lar. E a mulher faz isso como ninguém. E eu louvo a Deus pelas mulheres do mundo, por todas as mulheres, pela capacidade das mulheres. Eu estou aqui, sou fruto de uma mulher. Eu costumo dizer que elas são as treinadoras dos campeões. Quem quer ter filhos campeões, é só investir na mãe deles. Amém. A melhor forma de você, pai, investir na vida dos seus filhos é investe na mãe. Porque se a mãe é forte, os filhos naturalmente vão ser fortes. Porque a mãe comunica muito da garra que ela tem, da forma dela que ela tem de olhar a vida para os filhos. Então, no meu lar procuramos trabalhar isso, trabalhar a paz do lar, o ambiente do lar, evitar muita coisa. É importante para quem está a me ouvir, lutar para que no seu lar não tenha violência doméstica verbal. Porque a violência doméstica, ela violenta duas vezes a criança. A criança sofre pelo pai e sofre pela mãe. E eu cresci num lar onde havia violência doméstica. Eu disse para mim mesmo, nunca, numa vida, nem em duas, eu vou permitir que na minha casa, no meu lar, eu tenha um lar com o nível de violência que eu estou vendo nos meus pais. Meus pais tinham problemas diante de nós. Agora, quer dizer, eu amo a mamãe, amo o papai, vou defender quem? Quando a mãe está a ser agressiva com o pai, dói no meu coração. Quando o pai está a ser agressivo com a mãe, dói no meu coração. A criança sofre duas vezes. Ela sofre pelo pai e sofre pela mãe. Certo. E no meio disso tudo, os pais nem querem saber, só querem discutir. Uma tolice autêntica. E aproveitando, assim que fala tão bem da sua amada, podia contar-nos como conheceram-se? Como foi o vosso processo até o altar? Eu conheci ela na igreja, no trabalho mesmo. Ela era intercessora. E olhava para ela antes, mas não me dizia nada. Até que passou a dizer, né? Assim, algo assim, tipo... Eu não conheci ela de me apaixonar logo, de olhar, uau. Bom, na verdade, também nunca fui um homem de... Ao longo da minha vida, eu nunca fui muito de paixões à primeira vista. Não é que não tenha tido, mas não é muito... Eu sou muito mais de conversar, conhecer e perceber. Nunca fui daquele modelo muito direto. Não, ser interessado. Não. Eu gosto de ouvir, fala algumas coisas, vamos ainda conversar para ver se a química, se a ambiente. Né? Sempre gostei muito de história. E pronto, mas a dada altura olhei para isso, realmente até parece interessante, mas fomos falando. E quando percebi que era mesmo interessante e que podia de facto dar esse passo, e foi no conversando, falando, clima e tal. Eu me admiro uns homens que pedem namoro. O homem que pede namoro eu tenho muito admiro. Você que diz que está interessado em alguém e quer namorar com essa pessoa e pede para ela pensar, eu te admiro. Porque eu acho que um homem e uma mulher, quando estão interessados um no outro, paira tanta informação na atmosfera e no ar que não sei se há a mesma necessidade da pessoa dizer gosto de ti, gostaria de namorar contigo, não sei. Nunca achei que fosse algo de facto necessário. Quem o faz, eu respeito. Acho que o que pode-se fazer é declarar à pessoa que tem seu interesse. Mas até declarar que tem um interesse, eu acho que é um pouco... Porque quando dois seres humanos, homem e mulher, estão interessados um no outro, é tanta coisa que paira no ambiente, é tanta informação visível e invisível, que a pessoa capta, não capta. É tanta coisa, quer dizer, nós temos tanta coisa para falar, além do estou interessado, eu quero estar contigo. O olho fala, a mão fala, os contactos falam, as conversas falam, o interesse pela pessoa. Tem muita coisa que fala para a pessoa depois chegar para alguém e dizer só estou interessado em ti. Nenhum homem devia levar a barra de uma mulher.
Um homem que leva a barra de uma mulher é um homem que decidiu ficar desapercebido. Porque percebe-se quando uma pessoa tem um mínimo de possibilidade de vir a desenvolver alguma coisa ou não. Então, na comunicação que nós vamos desenvolvendo, percebe-se isso. Então, se me disser assim que eu pedi namoro, não, eu não pedi. Eu nunca pensei que fosse necessário isso. E não ia ser ali que acabaria por ser. Então, eu estava saindo de um relacionamento. E uma coisa boa que eu tive, eu nunca deixei desilusão sentimental fechar o meu coração. Mas, claro, também não dá para abrir, né? E eu estava saindo de uma desilusão. Eu tinha havido uma separação que envolveu a mãe da minha primeira filha, no caso. Só que eu disse, não, mas também não vamos fechar. Vamos fechar, então. E atenção, que quem decidiu separar na altura foi a mãe da minha filha. Só que eu disse, pá, estás sempre a decidir separar e depois quando queres que eu volte, a gente volta tipo eu sou um ioiô. Um dia o ioiô vai lançar o ioiô. Quando fizeres o movimento de regresso, o ioiô não vai voltar, eu avisando. Um dia você vai dizer que não quer nada comigo, queres te separar. A casa que nós vivíamos era da irmã da mãe da minha filha. Então ela fazia daquilo como o brinquedo dela. A casa é da minha irmã. Logo eu estou chateada contigo, arruma as tuas coisas e vai embora. Só que é certo é que houve um dia que decidiu arrumar as coisas para me dizer para eu sair. Eu disse, minha irmã, toda vez que eu estou a sair daqui de casa, eu tenho vontade de não voltar, mas porque eu tenho Deus e tenho compromisso com Deus, eu volto, porque eu também não preconizei ter uma filha distante. Mas é assim, se você continua a tomar a decisão de me humilhar nesse nível, eu não estou no nível de submeter a isso. Se você não sabe o que você quer da vida, eu sei. Então houve um dia que ela tomou a decisão, arrumou, como fazia algumas vezes, a minha roupa nesse dia nem põe na mala, põe mesmo num saco de lixo, e disse, go. Eu disse, pá, eu tenho certeza, porque chegou aquele dia em que o ioiô vai ser lançado daquele lado. Só que o problema é que eu estou a te avisar, eu nunca disse isso. I won't come back, eu não vou voltar. Eu nunca lhe tinha dito. Eu estou a te dizer. E eu parei na sala e disse, você tem a certeza que você quer que eu vá? Porque assim, eu já estava vindo de orações, eu estava a orar há anos. Fala-se de mulher que ora por homem, mas naquela altura eu estava a orar. Eu disse, Senhor, mas eu estou a orar tanto, não há resposta, que eu não mudo em casa. O Senhor disse, não é que eu não tenho falado, é que o coração dela está endurecido. E o Senhor me disse, o que é que tu tens no teu coração? Tens esperança? Eu disse, nada, Senhor. Sinceramente, eu não tenho esperança. E aquilo era terrível, o ambiente de casa era terrível. Nós tínhamos... Imagina, você está com alguém, você está a sair para ir pregar, você tem que colocar um pullover para tapar as arranhaduras, porque antes de sair de casa alguém te arranhou porque não queria que tu saísse. E aí está. Lembra que eu falei que se o Senhor restaurasse a casa, eu lhe serviria? Sim. O Senhor restaura a casa e eu começo a servir. Só que a minha parceira na altura não estava preparada para a revolução que aconteceu comigo. O que é que ela disse? Eu gostava de ti quando só ias à igreja visitar. Não esse teu modo agora servo de Deus. Porque tu como servo de Deus está muito agressivo. Estás muito dedicado, muito intenso. Isso faz-me pensar muito no alinhamento de propósitos. É extremamente importante. Sim. Ela é uma mulher fantástica, uma mulher dona de casa, tinha muitas qualidades, mas esses alinhamentos e a capacidade que ela tinha de explodir. Pessoal, vocês quando estiverem passados, respirem fundo e tomem uma água, não tomem decisões nessas condições. A pessoa quando está passada, ela toma uma decisão extrema. Eu disse, minha filha, ficar me mandar assim, de um lado para o outro. Primeiro que eu tenho condições de me organizar. Eu estou aqui na casa da tua irmã, mas eu não tenho problema, eu na minha vida sempre me desarrasquei. Agora, se estás a usar o facto de estar na casa da tua irmã para fazer tipo eu brincar, eu disse, olha, depois de 2 anos, a entrar para o 3º ano, eu disse, chegou o dia em que eu vou te dizer, eu não vou sair até que tu decidas ter noção de que se eu sair eu não volto. Ela disse, pode ir. Eu peguei na minha filha, trouxe com lágrimas, disse, nunca pensei que eu fosse deixar minha filha e ter ela distante de mim. Eu sempre quis criar os meus filhos e ter os meus filhos comigo. Mas por causa dessa tua maneira de ser, você está a mexer com essa minha decisão. E eu vou de vez. Então, saí de casa. Saí de vez. Ela só percebeu que era de vez quando depois de 2 meses, 2 meses e qualquer coisa, ela percebeu que... Porque era como se eu fosse, mas começasse os contactos para haver o retorno e eu sempre que fosse a pessoa que disse, não, vamos restaurar a coisa. Quando era a pessoa que não há esse contacto desde que eu fui, e ela percebeu que está quase 2 meses, eu não entro em contacto, então o que ela faz?
ela vem atrás, quer dizer, esse homem aqui está diferente. Só quando ela vem atrás para clamar para que eu regresse, eu já tinha tomado a decisão. Eu sou aquela pessoa que eu já lhe disse, quando eu tomo uma decisão, eu sou radical. Tudo ou nada. Eu nunca tinha tomado uma decisão, nunca tinha dito que não voltaria. Mas quando ele disse que eu não vou voltar, e algumas pessoas já lhe avisavam, não brinca com esse homem. Já conhecemos homem que não faz isso. Um dia, quando ele tomou uma decisão, as pessoas já iam dizendo. Chegou o dia que eu tomei a decisão, saí. Não importa o que ela tivesse feito naquela altura. Ela fez de tudo. E a entrada do 3º mês eu me abri para uma outra pessoa. É que quando eu disse a ela que estou a sair, acabou, fechei mesmo. Desliguei, game over. E não fechei o meu coração. Quando tive o contato, nesse caso, com a mãe da minha filha. Com a mãe da minha filha, não, com a minha esposa. Eu disse, não, eu aqui estou a encontrar mesmo o meu oásis, não vou me fechar, vou mesmo me abrir. E tinha muitas outras pessoas que estavam daí em cima de mim na altura, mas eu não permiti que alguém dissesse que eu iludi. Nunca permiti que alguém dissesse que eu alimentei esperança. Eu, quando alguém se aproximava com as pessoas, naquele período de 3 meses, quando deram conta que eu estava sozinho, e nos meses seguintes que aproximei, nesse caso, da minha esposa, e não foi preciso pedir namoro nenhum. Quando ela assustou, tinha-lhe roubado um beijo. É mesmo assim, não... Se as coisas quando tem que acontecer, vão acontecer, não é porque está pedindo namoro. Roubei beijo, fizeste isso, de repente, pronto, fiz, aconteceu. Ela, ficamos aí sem jeito e coisa, mas naquele dia não rolou mais do que isso, fomos e tal, cada um ficou no seu canto, meio que a refletir. Depois de 3 dias voltei a visitar e, de facto, já foi no sentido de, eu na verdade, já tinha olhado para ti há algum tempo e te viste coisas, mas você estás num processo de separação muito novo e coisa. Não era casado com a minha filha, não tinha nem pedido feito, víamos juntos, né? Todavia, mas estás num processo de coisa, então eu estou com algum receio e coisas. Não, eu disse a ela, quando eu decidi sair a última vez, minha irmã, eu saí mesmo de vez. Tanto que ela foi acusada de ser alguém que tivesse tido um caso comigo antes, como se fosse. Eu separei-me, então, como já estava a rolar alguma coisa, então decidi não voltar porque ela foi acusada disso. Mas diante do Deus que eu sirvo, pela saúde dos meus filhos, nunca aquela mulher, apesar de que ela já sentia algo, ela fez qualquer movimento em minha direção para dar a entender que tinha algum interesse e respeitava ao máximo o meu relacionamento. Só que, pai, eu fechei mesmo, disse, pai, eu aqui mesmo fechei um ciclo da minha vida, mas também não vou ficar fechado. Tanto que as minhas irmãs disseram, você também não perde tempo, você não gosta de ficar sozinho, você I don't like, eu não gosto mesmo. E, nesse caso, ela percebeu que depois, quando percebeu que havia uma outra pessoa, piorou. Aí começou a vir para cima de mim, com jogada e coisa. Eu disse, minha irmã, nada, não tem mesmo como, lamento muito. Agora, essa experiência, por exemplo, da separação, eu também posso falar para pessoas e aconselhar pessoas e acompanhar pessoas. O divórcio é terrível para os filhos, mais ainda para os pais que estão habituados a estar com os filhos. Houve um dia que eu saí com a minha filha, levei ela para passear. Quando voltei para casa, no mesmo ambiente que ela sempre está habituada a me ver, eu despedi ela. Filha, o pai vai. Eu disse, pai, vais aonde? Ela com 2 anos e tal. Papá, casa. Vem, papá. A mãe abre a porta. Ela olha para a mãe, diz, mamãe, olha o papá. Papá está indo embora. Papá, vem. Tens que entrar em casa, papá, aqui em casa. Vem ficar em casa. Eu disse, não, filha, tenho que foi um dia difícil para mim, tremendamente difícil. Toda pessoa que já se divorciou e passou por isso, eu entendo a tua dor. Por isso é que algumas dores que a pessoa passa na vida, eu aprendi muito com dores. Dores que você passa na vida, elas também te treinam para você poder consolar outros que passam pelo mesmo. Então, ver a minha filha dizer, papá, fica em casa, e eu a descer, a ouvir o barulho do choro dela, porque aquilo é num prédio, ela está entrando, está a ouvir o choro da criança, quando ela não está entendendo o mundo dela, porque como meu pai, que estava nessa casa comigo desde bebê, sempre não está mais a entrar nessa casa. Então isso para mim foi de cortar o coração. Tanto que eu tenho uma ligação com essa menina muito forte. Você se vê numa homenagem, um monte de pessoas a falar, você vê que eu vou ouvir todo mundo a falar com o meu olho seco. Se você metesse a minha filha a falar, só de ouvir a voz dela, automaticamente você vê com o meu coração cada experiências que eu vivi com ela. E até hoje é alguém que mexe muito comigo. Temos uma ligação muito especial. Ela significa muito para mim. E ela passou por isso, de facto. E graças a Deus é uma criança, quer dizer, já não é uma criança. Minha filha já está com 13, vai fazer 14 anos. Mas aquela experiência, quando ela tinha 2, 3 anos, olhar para aquilo mexeu comigo. Eu posso, de facto, consolar pessoas que passaram por isso. Eu entendo a dor de quem vive um divórcio. E o processo de divórcio é um processo mesmo de morte. Quando as pessoas dizem até que a morte nos separa, ela pode não vir de forma física. Mas ela dói, não é fácil. E ver aquilo tudo, ver aquele processo tudo, não é fácil.
Mas eu tinha tomado uma decisão. Eu disse, não, eu não vou voltar para viver uma vida com alguém que não sabe o que quer. Tem pessoas que estão a ouvir aí, relacionamento com pessoas que não sabem o que querem, faz sofrer um sofrimento que nunca acaba. O sofrimento de viver com alguém que não sabe o que quer não termina. É preferível só interromper e parar de sofrer de uma vez, do que viver uma vida com uma pessoa que não sabe o que quer. Quem não sabe o que quer pode ir parar a qualquer lugar da vida. Sim. Mas faz sofrer quem quer ir para algum lugar, quem tem propósito, quem tem objetivos. E eu decidi, não vou ficar. E decidi partir para um outro casamento. Glória a Deus que eu não ouvi tanta gente que se levantou para profetizar. Esse casamento aqui, essas profecias, irmã. Esse porque o Espírito Santo me revelou. Na igreja evangélica, nós temos que nos arrepender. Você que é da igreja evangélica, cuidado com os que estão a ouvir Deus, que Deus me revelou. Nós temos que pedir a Deus mesmo para dar discernimento a muitas pessoas. Porque se eu fosse guiado pelo Deus me revelou e eu próprio não procurasse orar para entender o que Deus está a ministrar, talvez tivesse arruinado a minha vida. Estou num bom casamento. Glória a Deus. Estável. A paz que eu pedi lá atrás para ter no casamento, tenho hoje. E aquilo que eu disse, se passa mais por mim do que pela minha esposa, eu preciso gerir. Fazer a boa gestão. Certo. Eu acredito que não seja uma tarefa fácil e, como pastor, tem milhares de assuntos por resolver. Mas, além de ser pastor, é pai, é esposo e tem responsabilidades que vão além da gestão da igreja. Como é que faz a gestão? Vida pessoal, ministério pastoral? Eu procuro dividir. Eu tenho um dia só com a esposa, tenho um dia esposa e os filhos, tenho outros dias ministério. Certo. E procuro também tirar um tempo para a ordem dos pastores, que é uma área que eu também estou atuante em relação ao ministério. Então eu me divido, eu não deixo meus filhos queixarem-se que o pai está sem tempo para nós. Então nisso é uma obrigação diária para com as crianças. Mas eu todas as semanas tiro um dia para levar os miúdos para o parque. Normalmente, ou a quinta-feira, tiro assim um dia para... Se não for a quinta, depois o domingo ou sábado, tiro um dia para levar eles para o parque. Para eles saírem um pouco comigo. E porque a família é o primeiro ministério. E eu acredito, para mim é negociável. Se não estamos bem com a nossa própria família, é impossível dar o melhor na igreja. Completamente. Eu brinco com eles. Eu acho que podia brincar mais com eles. Eles também treinam muito, têm muitas atividades, então podia brincar mais. Mas no dentro do que eu posso, eu brinco, interajo com eles. E eles têm boas memórias com o pai, o que é importante. São meus amigos. Dá um pouco de trabalho, mas faz parte. Faz parte da missão e da educação, né? Sim. Porque ser procriador é fácil, ser pai é diferente. É. Então procuramos ao máximo ser pais ali, estar com eles. E eu considero uma grande dádiva poder ter os meus meninos e lidar com eles. Obrigado, sou grato a Deus por me dar a oportunidade de lidar com eles. São uma bênção. Quando casou-se já era pastor? Já. E a esposa sempre apoiou? Sempre apoiou o ministério. Já me conheceu no serviço ministerial. Sempre apoiou o ministério. Ela sempre foi muito compreensível, muito carinhosa. Eu sou uma pessoa difícil. Não me considero... Eu sou acessível, mas na convivência contínua, eu acho que sou mesmo uma mulher cheia de Espírito Santo para aguentar e suportar um homem como eu. Tem muitas mulheres aí que olham para mim e dizem: eu gostaria de ser mulher dele. Não, você não ia gostar de ser minha mulher. Não ia gostar de ser minha mulher. Um homem de Deus é muito teimoso, muitas das vezes. Ele é difícil de ouvir as coisas. Às vezes, a pessoa só comunica com muito. Tem alturas que ele vai ter que querer estar fechado dentro de casa. As pessoas não imaginam isso a ver dos homens de Deus. É um homem muito ocupado, um homem que se doa muito. Você, para ser casado com um homem de Deus, um pastor, você vai ter que dividir ele com muita gente, com muitas ovelhas, com muitas pessoas. Ele vai ter que ter muito tempo para as outras pessoas, tempo que você gostaria que tivesse consigo. Então, não olhe pensando que eu sou perfeito, não. Eu não acho que seja um marido perfeito. Eu acredito que eu sou o marido ideal dentro do perfil da mulher que eu tenho. Eu acho que eu sou um marido que se encaixa em aperfeiçoamento dentro do perfil da mulher que eu tenho. Senão, eu às vezes sou tardio em ouvir, não é? Às vezes sou lento a fazer algumas coisas. Tem algumas coisas que preciso de aperfeiçoar. A minha esposa às vezes está a ver coisas que eu só venho a ver depois. Ela diz: mas eu já vi isso há muito tempo, já te falei há muito tempo. Então a paciência que ela tem comigo, né, e me levar e coisas, eu acho que ela tem um perfil adequado para que construamos um modelo que se chama modelo de família feliz,
que não é uma família sem defeito, mas uma família que se aperfeiçoa dentro daquilo que tanto um e outro são. Vão se aperfeiçoando e se encaixando. Maturidade. Certo. Nós estamos já na reta final, infelizmente, e eu gostaria que o pastor deixasse uma palavra para pessoas que possivelmente estejam a passar por momentos não muito bons, por uma fase difícil. Mas antes, pastor, deixe-me só agradecer os nossos parceiros, e os agradecimentos de forma bem especial vão a Cuti Acessórios, que é o ateliê que me está a vestir. Além desse vestido, vocês poderão encontrar muitos outros modelos e vão escolher em função ao que melhor adeque-se ao vosso estilo. Agradeço também a Eliud e Elsana, ateliê de estética, maquiagem. Fez-me essa maquiagem linda e maravilhosa. Podem pesquisar nos seus perfis do Instagram. E também a Ser Infomédia Studio, onde estamos a gravar, por esse estúdio maravilhoso, super confortável. Eles estão disponíveis para formação de fotografia, pilotagem de drone. A você que deseja ingressar ao mundo da fotografia, este é o lugar ideal. Pesquise também pelas páginas do Facebook, Instagram, por Ser Infomédia Studio. Agora, pastor, tenha bondade, por favor. Bem, uma coisa importante na vida é mesmo nunca perder a fé, não desistir. Nós estamos com uma fase no país especial em que há um índice muito alto de suicídio, pessoas a suicidarem-se. Quer dizer, muito alto, não digo em relação à intensidade demográfica, mas uma vida é uma vida, né? Tem muito valor. Certo. Nem que for uma pessoa, uma perda irreparável. Né? E para aquilo que de facto é a nossa realidade, tem vindo a ter um aumento muito grande de casos. E são pessoas que desistem. Né? Você que está a viver uma fase difícil, não desista. Não desista, e eu quero aconselhar, não se feche, procura ajuda. Nós temos uma dificuldade muito grande, às vezes, que é comunicar e falar a respeito dos nossos próprios problemas. Procura alguém que, de facto, você possa encontrar nessa pessoa o amor, o amparo, e através daquilo que ela vai poder apresentar para si, você ter a liberdade de poder desabafar, poder falar, poder se abrir, mas não se feche, porque às vezes os problemas são grandes demais para ficar fechado em nós, Sim. no nosso mundo, no nosso eu, e nós gerimos. Não. Procura alguém que você possa conversar, confiar, e que seja alguém de confiança. E se você disser assim, não há ninguém de confiança, nem for uma pessoa que, sei lá, distante, ou que não vai ter a possibilidade de levar o seu assunto para outro lugar, se você tiver essa desconfiança, mas por favor, procura ajuda, procura alguém que vai poder de facto estar consigo e ajudá-lo a carregar essa carga da dificuldade que você está a viver. Não desista. Problemas passam, dificuldades passam, situações difíceis passam. Todo mundo na vida já viveu crise. A sua crise não é nova. Alguém já viu a crise que você está a passar em algum lugar e venceu. Não será diferente do seu caso. Você vai poder vencer a crise, vai poder passar essa fase. Sorria nos dias mais difíceis, encontre energias e força para continuar. E acima de tudo, não se esqueça, a fé é extremamente importante. O Senhor Jesus Cristo, ele tem uma história. Se você ler sobre Cristo, você vai ver a história de transformação de vidas e pessoas por Ele, feitas por Ele mesmo. E Jesus, que transformou vidas e pessoas na terra enquanto aqui esteve, Ele continua a transformar. Ele não está aqui em forma pessoal, mas Ele está aqui em espírito, e Ele usa pessoas que são meios e canais para que a sua mensagem, a sua essência, os seus dons continuem a servir os homens. Até os Cristos servem os homens com esses dons. E pessoas que são enviadas, pessoas que são manifestas, são dons de Deus para a sua vida, para que você possa confiar. Então, não se feche. Não diga assim, todos os pastores são a mesma coisa. Não diga, eu não confio mais nos homens. Não. Porque por mais iludido que você esteja com alguns, sempre há um remanescente. E você não deve fechar-se e nem deixar de acreditar, porque repousa sobre a humanidade a esperança para a própria humanidade. Assim como Deus um dia, quando quis salvar os homens, enviou Jesus em forma humana. Então ainda há pessoas que de facto irão fazer diferença. Então, não se feche, procure ajuda, dobre o seu joelho, fale com Deus, ore, acredite. Problemas têm prazo de validade, vai passar, e olhe sempre para as oportunidades em meio a qualquer crise que você estiver a enfrentar, porque crises também são oportunidades do melhor de nós ser revelado, ser manifesto. As crises aguçam a criatividade. É uma questão de estarmos sensíveis, fazemos a leitura correta e deixamos vir ao de cima o melhor de nós. Então, sorria para a vida, sorrir faz bem, não esteja sempre com vincos. Há pessoas que eu vejo que quase nunca riem, estão muito sérios, encaram a vida de forma muito séria.
é importante, mas tem tempo para tudo. Não pode ser todo o tempo com vinco no rosto. Não pode ser todo o tempo com o rosto trancado. Não, não é saúde. Não é bom. Então, fica aqui minha mensagem de esperança, de ânimo, numa fase que o nosso país está a viver também desafiante. Ânimo para si, você que nos acompanha, de Angola e na diáspora, onde você estiver, ânimo. Passamos a Covid. Um dia você vai dizer, no tempo da Covid, e você passou a Covid passou e você está aqui. É uma dádiva você poder estar aqui e poder testemunhar os dias que você está vivendo. Então, vivas da melhor maneira, vivas de forma intensa, e que certamente um novo amanhecer trará semente, uma nova oportunidade para que você possa ver uma nova estação da sua vida. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, pastor. Foi uma honra ter-te cá mesmo. E esperamos que seja a primeira de muitas outras vezes. Sem dúvida, é uma honra. E precisamos preparar um dia para vir com a sua esposa. Creio que vai ser muito bom. Vai ser uma conversa fluida, certeza. Amém. Então, é desta forma que terminamos e fica a dica para si. Não desista. Enquanto há vida, há esperança. Siga-nos pelos nossos perfis do Instagram, subscreva o nosso canal de YouTube, ative o sininho e até a próxima.